tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, essa nona videoaula, e o nosso conteúdo hoje é a carta do leitor. Nós vamos estudar as estratégias de leitura e a tipologia argumentativa que envolve a construção de um texto como este. E a partir desse conteúdo, certo? Nós vamos inaugurar o segundo bimestre do nosso ano letivo. Portanto, a partir de agora, nós vamos iniciar o módulo 2 do nosso livro didático. Tá certo, gente? Então, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu e vamos lá começar com a nossa aula. Para iniciar, gente, eu quero trazer para vocês os tópicos dos quais nós discutiremos hoje, tá certo? Que será as interações por meio de textos, a carta do leitor, as estratégias de leitura para uma carta do leitor, a tipologia argumentativa e os modos de organização de uma carta do leitor. Portanto, esses serão os tópicos da nossa aula e vocês podem fazer essas anotações aqui e lá no caderno você coloca o tópico e vai colocando aquilo que você entendeu do conteúdo. Isso facilita muito na hora de vocês revisarem este conteúdo, beleza? Gente, para iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Você sabe como ocorrem as interações humanas por meio da linguagem? Vocês sabem? Não? Venha cá comigo para você aprender um pouco mais. Gente, no dia a dia, as pessoas interagem por meio de textos. Ou seja, toda a comunicação humana, ela ocorre por meio de textos. E esses textos, eles são formados por palavras que são pertencentes a uma língua. Então, tudo o que ocorre de trocas linguísticas entre um ser e outro ser, eles estão ali trocando essas informações por meio de textos. E esses textos, eles fazem sentido no momento da interação, tá? E levam em consideração tanto aquele que produz o texto, como aquele que recebe o texto. Então, a gente vai ter essa construção de sentidos aí dentro dessa interação por meio dos textos, tá? Os textos, por sua vez, irão se organizar em estruturas que são relativamente estáveis, formando inúmeras construções textuais, as quais nós vamos dar o nome de gêneros textuais. Então, gente, nós, por meio dos textos, nós vamos organizar esses textos por meio de estruturas que são relativamente estáveis. O que isso quer dizer, Daniel? Isso significa dizer que, para a gente fazer alguma construção textual, eu vou utilizar de estruturas que já existem na nossa língua, tá certo? E eu vou utilizar dela para exercer a minha comunicação. Quer um exemplo? Quando eu faço uma ligação telefônica, que é um gênero textual, eu vou seguir algumas estruturas, ou seja, algumas marcas que são pertinentes à ligação telefônica, como no momento em que eu atendo, alô, com quem eu falo? Ou digo só, alô. E aí, o teor da conversa vai ser muito diverso, porque a gente pode conversar sobre tudo dentro de uma ligação telefônica, mas quando ela termina, a gente diz tchau, até mais, ou a gente só diz tchau, e para as pessoas que são mal educadas não dizem nada, né? Então, gente, o que acontece? Essas estruturas que são relativamente estáveis, elas vão formar aquilo que nós chamamos de gêneros textuais. E esses gêneros textuais são inúmeros, tá certo? Por quê? Porque nas sociedades, esses gêneros textuais, eles circulam em toda a sociedade e eles vão se caracterizar justamente por aquilo que nós vamos dar o nome de notícia, de artigo de opinião, de ligação telefônica, de anúncio publicitário, de post de blog, de carta do leitor, de carta argumentativa e por aí vai, tá certo? Então, gente, esses gêneros textuais, para recuperar, eles vão ter estruturas estáveis, ou seja, vários textos dentro de um mesmo gênero textual, eles vão ter estruturas parecidas, como a notícia, ela tem o título, o subtítulo, a lead e o corpo do texto. Então, todas as outras notícias, elas vão ter estruturas parecidas com essa. Às vezes pode ter mais, às vezes pode ter menos, mas o propósito comunicativo que vai reger o que vai formar esse gênero textual, tá certo? Então, se o propósito é noticiar, então eu vou ter ali uma notícia, certo? Se eu vou ter de aprofundar uma informação
E aí eu posso utilizar da reportagem, eu posso utilizar de outros textos, tá? Que esses textos vão ter estruturas estáveis. Mas eu tenho uma nova pergunta para fazer a vocês. Alguns textos promovem uma interatividade maior entre seus interlocutores. Como assim? Alguns textos, gente, permitem com que a gente interaja com maior intensidade com os outros seres que estão participando daquela comunicação, tá certo? Mas quais são esses textos que promovem essa interatividade maior entre os seres participantes da comunicação? Vamos lá. Gente, um desses gêneros é a carta do leitor, que permite uma resposta de um interlocutor que leu ou ouviu determinado texto, por meio de canal de comunicação que foi disponibilizado para colher essas respostas. Como assim, Daniel? Gente, quando eu leio alguma coisa, e essa coisa pode estar no ambiente digital, ou pode estar no ambiente físico, como um papel, como um outdoor, se aquela pessoa que fez aquele texto me permitir respondê-la, eu posso fazer um texto que será uma resposta para aquilo que eu li, tá certo? E aí o que acontece? Geralmente, nos textos em ambientes digitais, que são as maiores ocorrências das cartas dos leitores, tá? A gente vai ter lá o quê? Um quadradinho que vai nos permitir colocar a resposta, tá? Sobre aquele texto que a gente leu ou ouviu, certo? As cartas dos leitores são textos breves, escritos em primeira pessoa, que discorrem, ou seja, que tratam sobre temas atuais, fazendo uso de linguagem objetiva e muitas vezes informal. Imagine só, você lê uma crônica, um artigo de opinião, um romance, um mangá, um quadrinho, uma notícia, uma reportagem e você quer dar uma resposta ao leitor. Com a carta do leitor, você pode. Desculpa, gente, eu falei se dar uma resposta ao leitor, mas dar uma resposta ao escritor, tá? Então, recuperando, com a carta do leitor, você pode fazer isso. Você pode responder ao autor daquele texto, tá certo? Utilizando de um meio de comunicação muito famoso, que é a carta, ou uma estrutura de carta, tá certo? Então, a gente tem aí vários leitores que estão lendo, tá certo? Diversas coisas sobre diversos assuntos, e eles podem muito bem produzir uma carta e enviar para o autor daquele texto que ele está lendo, beleza? Então, gente, o conteúdo do livro de vocês, quando trata desse assunto, começa com uma crônica, tá certo? E essa crônica, ela foi colocada lá no jornal Gazeta do Povo, tá certo? E aí, o título dela é Luísa me escreve uma carta. Essa crônica foi feita pelo Roberto Gomes, tá certo? E ela vai introduzir o nosso pensamento sobre por que nós devemos fazer uma carta do leitor, tá certo? Então, vamos lá fazer uma leitura bem rápida desse texto aqui. Luísa me escreve uma carta. Haverá um dia em que minha neta Luísa, que completou um ano no dia 11 passado, sentará ao meu lado e me perguntará, como quem consulta um velho alfarrábio. Que é alfarrábio? É um livro velho, tá certo, gente? O que é uma carta? Quem sabe meio esquecido ou confuso, talvez fique pensando a que carta ela estará se referindo. Carta de baralho? Carta náutica? Carta celeste? Assim, carta, exclamarei afinal. Eu terei uma enorme dificuldade em explicar do que se trata. Uma carta exigia certa cerimônia, além da data, texto, assinatura, implicava um tratamento, por exemplo, uma certa linguagem que, dependendo do destinatário, não poderia ser banal nem usar gírias. Então, a crônica continua, mas aqui a gente já dá para perceber o quê? Que a crônica trata da reflexão do avô quando ele se pergunta... quando ele pensa que a sua neta, que acabou de completar um ano, futuramente vai sentar ao lado dele e perguntar o que é uma carta, tá certo? Então, ele tem aí várias cartas em que ele pode escrever, tá? Gente, o texto que acabamos de ler, como eu havia falado, é uma crônica. Embora esse texto não seja a carta do leitor em si, ele pode ser o estopim para a escrita de uma carta feita por um leitor desta crônica. E onde isso pode ser feito? Geralmente em espaços deixados para que isso ocorra, como um exemplo da imagem abaixo. Vocês estão vendo aí esse quadradinho? Deixe sua opinião. Então, esse quadradinho ele vai permitir com que o leitor desta crônica dê uma resposta ao autor, tá certo? Que é o Roberto Gomes. E esta resposta pode estar inscrita dentro de vários gêneros, pode ser um comentário, mas essa resposta pode ser o quê? Uma carta do leitor, certo?
E aí, gente, nesse espaço aqui, o leitor ele é convidado a deixar a sua opinião a respeito do conteúdo que acabou de ler. Esse espaço reservado ao leitor nada mais é do que um canal de comunicação entre os veículos de informação e os seus interlocutores. Ou seja, a partir do momento em que eu coloco essa caixinha aí, eu vou permitir que o meu leitor ele expresse a opinião a respeito do assunto em que eu acabei de escrever ou acabei de falar. E esse espaço ele vai fazer uma comunicação entre o leitor e o escritor, de um modo muito mais democrático, gente. Por quê? Se o leitor ele pode responder ao escritor, tá certo? Ele pode dizer que gostou, que não gostou, pode criticar, pode elogiar. Então, gente, esse veículo aí de comunicação vai permitir essa interação entre leitor e escritor, ou ouvinte e falante, tá certo? Gente, uma reflexão que eu quero trazer para nossa aula é essa aqui. Por que devemos estar antenados com o mundo? Galera, ler e ouvir sobre aquilo que acontece no mundo nos permite estar antenados e conhecer mais sobre a história de que somos feitos. Além disso, ajuda no desenvolvimento de nosso espírito crítico, pois as notícias nos fazem pensar, duvidar, questionar, ter ideias e formar opiniões. Isso quer dizer que, a partir do momento em que nós temos mais leituras e mais audições, tá certo? Isso vai permitir que a gente conheça mais sobre o mundo onde nós vivemos, tá? Isso vai ajudar, de um modo significante, a desenvolver aspectos que são característicos dos seres humanos, como um pensamento mais crítico, uma dúvida pertinente àquele assunto, ou até mesmo a possibilidade de eu questionar sobre as coisas que acontecem no mundo, tá certo? E ter ideias e formar as minhas opiniões, ou seja, as impressões que eu tenho sobre determinado acontecimento, assunto que ocorre dentro da nossa sociedade. Outra questão que aqui se apresenta é o fato de não precisarmos ser somente receptores de informação. Podemos ler uma notícia ou reportagem concordando com ela ou discordando dela, apresentando dúvidas sobre ela e, se tivermos iniciativa, respondê-la. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, participantes da comunicação, certo? Enquanto receptores de informações, nós podemos assumir a posição de produtor de texto, tá certo? Então, se eu ler uma notícia, eu não gostei dessa notícia, ou se eu gostei muito desse teor da notícia, se eu tiver uma iniciativa, eu posso responder a isso, certo? Existem meios que tratam, certo? De fazer esse trabalho por mim. Então, gente, a partir disso que a gente vai atuar de um modo muito mais significante dentro da sociedade. Por quê? Se eu ficar só escutando, absorvendo e não expressando as minhas opiniões, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso sobre esse assunto, aquilo que eu acredito vai ficar só para mim. Outras pessoas não podem compartilhar dessa ideia, elas não podem utilizar dessa ideia em prol de um bem maior. Isso vai gerar, de algum modo, um dano social, tá? Então, quando nós respondemos, nós estamos participando ativamente da comunicação que ocorre dentro do mundo. E agora, por meio da digitalidade, essa comunicação, essa rede de comunicação, certo? Ela é muito mais extensa, onde milhões de participantes, ou até mesmo bilhões de participantes, podem interagir dentro de um mesmo texto, tá certo? Eles podem responder e ali discutir, e a partir dessa discussão é que vai revelar os seus posicionamentos. Como assim? Gente, ao ler ou ouvir um texto, podemos concordar ou discordar da leitura ou audição que fizemos dele, tá certo? Como assim, Delião? O que isso quer dizer? Gente, eu posso ter posicionamentos que eu vou me colocar, certo? Esses posicionamentos que eu vou me colocar, e esses posicionamentos podem ser vários. Posso concordar, posso discordar, posso concordar em partes, posso discordar em partes, mas geralmente fica aí nessa dualidade entre concordar e discordar. E a partir desses posicionamentos, gente, é que a gente vai se colocar diante da sociedade, se a gente é a favor ou se a gente é contra a um determinado tema ou a um determinado assunto. Existem assuntos ou temas que eles vão se dividir. A sociedade ela vai se dividir. Parte concorda, outra não concorda, ou uma grande maioria concorda, uma minoria discorda, e
vice-versa e por aí vai, tá certo? Então, concordar ou discordar é um ato social, a gente tem esse direito de concordar ou discordar. Mas, para eu fazer essa concordância ou discordância, eu preciso justamente do quê? De uma opinião formada, com base em elementos sólidos. E esses elementos, gente, são nada mais do que aspectos textuais, tá certo? Então, falando sobre estratégia de leitura, quando eu pego um texto como uma notícia, artigo de opinião, ou até mesmo um podcast, um vídeo no YouTube, deixa eu pensar aqui mais, o quê? Um bilhete, um noticiário, vários dos gêneros textuais, vão existir fatores que vão me levar a concordar com o assunto e vão existir fatores que vão me levar a discordar do assunto. E aí, você, enquanto leitor ou ouvinte, deverá procurar dentro do texto o que foi colocado que faz com que você concorde do texto e o que foi colocado que faz com que você discorde do texto, certo? Então, esses elementos vão estar presentes ali. Eu posso citar muito bem um texto que eu li, que foi um conto da Conceição Evaristo. E ela tratou da temática negra de uma forma muito profunda, certo? Quais são os elementos que me fizeram gostar, ou concordar com aquele texto? Foi justamente o fato que ela tratou sobre a negritude, ela tratou de como a negritude é favelizada, como a negritude é criminalizada, como a negritude ela sofre racismo. Então, lá no texto dela tem elementos linguísticos que vão me fazer concordar com o assunto. Como também eu posso ler um texto, tá certo? E agora, em tempos de fake news, que eu posso discordar completamente do teor daquele assunto, tá certo? Então, isso é uma atitude linguística, tá certo, gente? E uma atitude social também. Concordar ou discordar vai me levar aonde? Outra pergunta para vocês. Gente, ao concordar ou não com algo, você colocará suas impressões a partir da sua leitura em um outro texto. Ou seja, a partir do momento em que eu faço a leitura de algo e eu tenho uma atitude de responder, eu vou colocar as minhas impressões e essas impressões podem concordar ou discordar daquilo e aí eu vou construir um outro texto, tá? Isso levará a você a construir um texto argumentativo. E em espaços onde você responderá a algo que você leu ou ouviu, um dos gêneros mais adequados é a carta do leitor, a qual se configura como um texto de sequência argumentativa. Como assim, Daniel? Gente, quando eu falo de texto argumentativo, é aquele texto em que você colocará a sua opinião e a partir de informações que você coletará do mundo, e pode ser do livro, de dados, de pesquisas, de relatos e até mesmo as suas experiências, tá certo? Você vai defender a sua opinião. Daí a gente tem o quê? Um texto argumentativo, o qual se configura dentro de uma tipologia argumentativa. Então, argumentar é defender uma ideia por meio de argumentos. Esses argumentos são informações que você vai coletar no mundo, tá certo? E quando eu trato de uma resposta a algo que eu li, dos gêneros que são mais adequados a isso é uma carta do leitor, tá certo? Até mesmo porque a carta do leitor, ela dá assim uma ideia de que você é uma pessoa que é leitora, uma pessoa que gosta de responder aquilo, então uma carta é perfeita, tá certo? Vamos ver um exemplo de uma carta do leitor? Então, gente, essa carta aqui foi em resposta à crônica que nós lemos lá no meio da aula, tá certo? Que está lá no livro de vocês. Então, olha aqui, caro Roberto. Acabei de ler a crônica que você escreveu e gostaria de fazer um comentário sobre ela. Não concordo com as ideias que você defende em sua história. Veja o senhor que essa crônica é de 2007 e ao lê-la em 2019 ainda não sabemos o que é uma carta. Assim, não acredito que em um futuro não tão distante deixaremos de saber o que é uma carta, ainda que não a utilizemos muito. Afirmar isso é o mesmo que nos subestimar. Atenciosamente, Marta Ribeiro. Então, gente, essa resposta foi feita em um formato de carta. Por quê? Data, tá ali, destinatário, remetente, saudação, despedida, além do conteúdo da carta.
E eu pergunto para vocês, a Marta Ribeiro, ela concordou ou não concordou do texto? Não concordou. E quais são os elementos? Ela coloca aqui. Não concordo com as ideias que você defende em sua história. Pá, essa frase aí já dá o quê? Toda a ideia do que ela não concorda. E por que isso aqui vai se configurar como texto argumentativo? Gente, a ideia dela é essa, de não concordar com as ideias lá da história, e aí ela vai colocar os argumentos dela, que essa crônica é de 2007 e de 2019 as pessoas não deixaram de saber o que é uma carta, que afirmar isso é o mesmo que subestimar as pessoas, e aí, gente, tudo isso que ela colocou para justificar a ideia dela são os argumentos, por isso que esse texto aqui pertence à tipologia argumentativa, e é uma carta do leitor, por quê? Foi produzida pela leitora da crônica e está em um formato de carta, beleza? Então, gente, qual é a estrutura de uma carta do leitor? Como esse gênero textual é uma carta, por sua vez, vai apresentar as mesmas estruturas de uma carta convencional, como local e data, se fosse na data de hoje, tá certo? Fortaleza, 22 de maio ou 22 de junho de 2020, tá? O remetente, o destinatário, o remetente é aquele que escreve. E o destinatário é aquele que recebe, tá certo? A saudação, que vai estar lá no início, oi, olá, caro. E a despedida, atenciosamente, até mais, por aí vai, certo? As cartas dos leitores geralmente são textos curtos, e o que não é regra, tá certo? Eu posso ter uma carta do leitor enorme, como também eu posso ter uma carta do leitor curta, que vai estar escrita em primeira pessoa, já que é o leitor, né? Ele mesmo que vai escrever aquilo em primeira pessoa, dentro de uma linguagem que é simples, que é clara e objetiva, e tende a ser descontraída. Por quê? Já que a gente está lidando em ambientes virtuais que não exigem muito de mim, é uma linguagem formal, essa linguagem ela tende a ser descontraída. E como também os ambientes que hoje permitem essas cartas dos leitores são digitais, por estar na digitalidade, isso tenderá a ser mais informal. Antigamente, as cartas dos leitores eram postadas nos jornais, tá certo? E aí exigia um certo rigor da linguagem quanto às normas gramaticais da língua portuguesa. E também, gente, a carta do leitor, ela vai expor um ponto de vista defendendo com argumentos. Por isso que eu digo que uma carta do leitor, ela se inscreve dentro de uma tipologia argumentativa. Como muitos outros textos, a carta do leitor deve apresentar uma sequência argumentativa lógica, com introdução, em que situa o leitor sobre o assunto a ser trabalhado, como também vai apresentar um desenvolvimento, em que se apresenta uma tese que pode concordar com o assunto em discussão ou discordar dele, e uma conclusão, em que se encerra a discussão, apresentando normalmente o posicionamento final do leitor. Isso significa dizer que, como todos os outros textos argumentativos, nós vamos ter uma introdução, em que nós situaremos o nosso leitor a respeito do tema do qual nós tratamos. Eu também vou ter um desenvolvimento em que eu defenderei a minha tese, que é a minha opinião sobre aquele assunto do qual eu estou falando, como também eu terei uma conclusão, em que eu encerrarei a discussão, retomando, certo, o meu posicionamento a respeito daquele tema, certo? Gente, para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fossem lá no livro de vocês, no módulo 2, tá? E colocasse lá na página 7, respondesse o ponto 1 e o ponto 2, como também lá nas páginas 8 a 10, respondam as questões de 1 a 5. Um beijo enorme para vocês, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!